Bom dia a todos. A paz. Que Deus traga paz sobre o nosso coração nesse dia chamado hoje. Hoje é domingo. Quero deixar aqui um abraço para as mães. Mãe, eu sei que tá aí, eu comprei esse coração. Eu comprei esse coração para você, ok? Para todas as mães. Um coraçãozinho de chocolate. O chocolate mais delicioso é esse chocolate aqui. É o chocolate Lidor. Para você, ok? Quero que você saboreie. Esse é um coração para você, mãe. Para você que dedica suas horas, dedica seus dias, suas noites, suas madrugadas. Uma mãe, ela acorda, não importa que hora, não importa o tempo, se tá cansada, se não está cansada, ela se levanta 4 ou 5 vezes na noite para olhar se seu filho tá bem, se seu filho está dormindo. Se seu filho chora, ela levanta para trocar fralda, para dar o peito, para dar mamadeira. Se tá doente, corre para o hospital. Então, a mãe é essa, né? Que se preocupa com os mínimos detalhes. Trabalha para não deixar faltar o leite, não deixar faltar a massa, faltar o pão. Aquela que sofre, que chora, aquela que grita, aquela que defende, é como a leoa, né? Mãe é como a leoa, está sempre pronta a defender seu território dos predadores. E quantas vezes nós que somos mães, nós defendemos os filhos dos predadores humanos que vem, que quer matar, que quer destruir, que quer trazer coisas desagradáveis na nossa vida. Mas você que está aí, que é essa guerreira, que é essa leoa, você seja abençoada, amém? Jesus te ama. Jesus te ama porque você é uma Maria, porque você é um João, porque você é um Batista, porque você é um Pedro, Simão, cana quebrada, Pedro, a pedra. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então a fé nos leva a perseverar, a bater até sermos atendidos. Ela quebra as aretas do impossível e nos faz olhar com confiança para o alto, de onde virá o socorro, de que tanto precisamos. Não concordo com argumentos segundo o qual não podemos importunar. Deus, com o mesmo pedido, muitas vezes, não acredito que seja assim, porque Jesus disse que não era para ser assim. Está aí a parábola da viúva persistente para comprovar. Pelo contrário, creio que Deus se deleita em ouvir a nossa voz, seja clamando, seja pedindo, seja louvando, seja agradecendo, e a voz dos seus filhinhos que Ele quer ouvir. Persevere, faça 1000 vezes o mesmo pedido ao Senhor Deus. Derrame seu coração como água diante dele. A resposta virá segundo a vontade de Deus no tempo dele. Quando tomamos uma posição firme para a batalha, na intercessão pelos filhos, muitas coisas aparecem para desviar o nosso foco e nos fazer largar a determinação com que começamos. As flechas inflamadas do maligno são atiradas de todos os lados para enfraquecer nossa fé, tirar nossa esperança e nos fazer desistir. Mas Deus é maior que tudo. Persevere. Quando você está num propósito, a tendência é você receber algumas flechas, alguns dados inflamados. Para quê? Para tentar fazer você desistir. Mas a oração tem que ser perseverante. O que é que Deus falou para uma parábola que o Senhor contou para o povo? Né? Então, Jesus contou aos seus discípulos a parábola para mostrar
eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Nós devemos orar sempre e não desanimar. E nós devemos continuar orando até nós obtermos o quê? Resposta. Eu sei que tem muitas mães que choram, muitas mães que já perderam a esperança, muitas mães que olham para a situação de filhos, né? E vê e diz assim, não, a minha esperança acabou, a minha vida não tem mais sentido, eu já larguei de mão, eu já deixei, já seja o que Deus quiser. Então, aquelas pessoas que têm filho que tá numa vida que não vale a pena nem eu falar aqui, mas eu quero dizer para você uma coisa, enquanto a vida, a esperança, enquanto o coração estiver batendo, não pare de orar. A gente só devemos parar de orar quando a gente vê que a pessoa não está mais aqui conosco, não está mais viva. Mas se a pessoa está viva e a pessoa está aqui, continue orando, não desista. O próprio Jesus disse que os discípulos deveriam orar e nunca desanimar, e nunca desistir. Então, nós nunca devemos parar, nunca devemos deixar de orar. Porque um dia Deus falou comigo, ore agora. E eu estava indo para o meu trabalho. Quando eu ouvi a voz de Deus, disse, ore agora pelo seu filho. Era uma manhã aqui, e lá onde ele estava ainda era de madrugada. E eu comecei a orar, o trajeto que eu fiz, eu comecei a orar e comecei a cantar corinho e comecei a declarar que nem uma arma forjada, que nada que viesse contra a vida dele ia tirar a vida dele, ia projetar contra a vida dele. E fiz aquela oração de guerra, de declaração, de determinação, que se o inimigo projetasse os projetos, era se fosse faca, se fosse bala, se fosse qualquer arma, não ia prevalecer e não ia penetrar e não ia derrubar e não ia destruir a vida dele, que o Senhor colocasse um anjo ali naquela hora, que o Senhor livrasse, que o Senhor defendesse, que o Senhor trouxesse para casa com vida, que o Senhor trouxesse para casa em segurança. Então, naquele trajeto daquela oração, até chegar no meu serviço, fiz aquela oração com determinação. Eu tinha até um CD do irmão Lázaro no carro, e eu coloquei aquele CD com aqueles corinhos de fogo, e eu cantava, eu declarava, macumba nenhuma vai prevalecer, projeção diabólica não vai prevalecer, e comecei a determinar, quando eu terminei meu trabalho, que eu estava chegando no outro trabalho, eu recebi um telefonema dizendo que o inimigo tinha tentado contra a vida do meu filho naquele dia, exatamente naquela hora, quando eu estava orando, e o inimigo veio para matar, para tirar a vida dele. Mas Deus foi tão bom, tão grande, tão soberano e tão misericordioso, que na hora que ele mandou eu orar, eu comecei a orar, obedeci a voz de Deus, e na hora das minhas orações, que eu estava ali em guerra, foi na hora que o inimigo veio para tirar a vida dele, e o inimigo tentou, mas ele não conseguiu, porque ele está vivo e vai continuar vivo, e Deus é conosco, irmãos. A palavra do Senhor diz que se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos, ele fugirá de diante de nós. Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque não há um grilhão que vai ficar de pé. Porque o Senhor dos Exércitos protegerá, e ele lançará pedras contra seus inimigos, e os derrotará. Eu expulso todo demônio, nada mortal pode nos ferir. Você diz, eu expulso todo demônio, nada mortal pode ferir a mim, pode ferir meus filhos, pode ferir minha casa, pode vir contra mim, mas por um caminho, se vier por 7 caminhos, fugirão diante de mim. Eu expulso os demônios e nada mortal pode me ferir. Mateus 6:7. A dor não pode prevalecer sobre o meu corpo, porque Jesus levou toda a minha dor. Está escrito, Isaías 53. Então, irmãos, a oração, a intercessão é a chave da vitória. Então, quando uma mãe se posiciona em orar, em buscar, em defender, em se colocar na frente do seu filho, você pode ter certeza que o seu filho será liberto e será transformado. Porque muitas vezes as pessoas não têm sabedoria, não têm entendimento, e começa a falar, sai dessa vida senão tu vai morrer, sai dessa vida senão vão te matar, sai dessa porque senão
senão só vou receber a notícia que tu morreu. São essas palavras indiligentes que muitas mães pronunciam. Então eu quero dizer uma coisa aqui para você, já que hoje é o dia das mães, porque mãe para mim é aquela que se levanta todo dia, é aquela que ora todo dia, é aquela que não tem vento, que não tem frio, que não tem chuva, que não tem tempestade, que ela não se levanta para defender o que é seu. Então não é só hoje que é o dia das mães internacional, o dia das mães. Mãe é todos os dias. Mãe acorda de madrugada, acorda toda hora. Se tá no hospital, vai pro hospital. Se tá preso, vai visitar na prisão. Mãe é essa que enfrenta tudo para defender os seus filhos. Amém? Então, quero que você entenda uma coisa. Nós não podemos desistir de orar. Porque se Deus mandar você orar, ore. Ore com intensidade. Ore com perseverança. Ore com determinação. Porque a palavra do Senhor está dizendo que a fé nos leva a perseverar, a bater, até sermos atendidos. Entendeu? Então, a maior fé, ela é que quebra todas as aretas do impossível. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé rompemos muralha. Se você pedir, pede e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Bata e a porta vai se abrir. Então a porta se abre à medida que você ora, à medida que você persevera, você recebe a vitória. Irmãs, Deus não nega auxílio a ninguém. O Espírito Santo de Deus, ele geme, ele intercede, ele chora, ele nos ajuda, ele nos leva a nossa oração para o Pai, ele apresenta seus pedidos a Deus. O diabo vem para te acusar, para te induzir, para te manifestar, para manipular a sua mente, colocar palavra na sua mente e enganar você, mentir para você e você ficar. E tem muitas pessoas que são possessas de erro, de espírito do engano, da mentira e fica dizendo: eu tenho Deus é poderoso na minha vida, mas a boca não é uma boca de Deus. A boca não é a fonte do Espírito Santo. Então, na minha boca não pode jorrar duas águas, ok? Então, nós temos que fazer atenção com o que sai daqui, porque a nossa língua é um pequeno membro que tem no nosso corpo, mas ele é perigosa. Ela é perigosa, irmãos. Você sabe que um barco tem um M tão pequeno, mas ele é conduzido, o vento vai conduzindo e quem tá no barco vai conduzindo. E a nossa língua, muitas vezes, nós não conseguimos detê-la, porque ela é fogo. Ela põe fogo em qualquer em qualquer moita. Esse fogo devora, esse fogo é destruidor. É a língua que é enganadora. A língua profere muitas palavras que fere, que dói e que maltrata e que mata. Então você que tá aí, você aprenda a falar, você aprenda a enfrentar a situação com sabedoria, com entendimento, ok? A palavra do Senhor diz que nós temos que orar com perseverança e bater até sermos atendidos. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Vocês têm que orar. Vocês não podem desistir de orar. O príncipe desse mundo se aproxima. Eu preciso subir para o monte para orar ao Pai, porque estou sentindo a presença do adversário. Quando nós sentimos, quando você sentir que tem alguma coisa te rodeando, que tem alguma coisa estranha, querendo te tragar, querendo te calar, querendo te flechar, corra para o quarto, ora o Pai Nosso e ore e apresenta a Deus toda a sua família, nome por nome, para Deus proteger, para Deus guardar e para Deus livrar dos açoites, dos perigos, da mortandade e da assolação, porque o inimigo é um demônio sorrateiro. Ele investiga a sua vida, ele vasculha a sua vida, ele conhece o seu trajeto, ele conhece os seus pensamentos, aquilo que sai da sua boca que ele sabe, o que está aqui dentro só o Espírito do homem e o Espírito de Deus sabe, ok? Mas o que você fala, o que você pronuncia durante o dia, 12 horas, se você ficar só falando coisas ruins, olha, é como um neurocirurgião disse, que se as pessoas disser, eu tô doente, eu vou morrer dessa doença, eu tô paralítico, o seu cérebro tem uns nervos, uns negócios lá que vai captando o que você vai falando. Então, se você disser todo dia, eu sou jovem, se você falar, eu tô ficando velho, já tô ficando velho, não presto mais pra nada, já tô aposentado, vou fazer o que dessa vida, já tô velho, já não presto mais pra nada. Então, o seu cérebro vai captando
vai sugando o que você fala. As coisas negativas vai se concluir na sua vida porque você atraiu isso para você e o seu cérebro consumiu essas palavras negativas. Então você tem que falar: eu sou jovem, eu sou linda, eu sou bela, eu tenho a força de um leão, eu tenho a força de um urso, eu sairei na força do Senhor Deus, farei menção da sua palavra. Hoje eu estou por cima e não por baixo. Eu posso ter uma idade no registro, mas a minha idade, na minha mente, eu tenho uma idade de 30 anos, de 20 anos, eu tenho força, eu vou trabalhar, eu vou me deitar, mas eu vou me levantar com mais energia, com mais convicção, com mais determinação. Eu hoje sairei na força do Senhor, todos irão perceber que Deus habita na minha vida, não precisará nem eu abrir minha boca, todos saberão que eu tenho uma conduta diferente, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos sentar à mesa e vamos comer do banquete do rei. Eu tenho a força de Davi. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tudo posso aquele que me fortalece, operando Deus quem impedirá. Então persevere na oração. Não olhe as circunstâncias. Não olhe para um lado nem para o outro. Não escute palavras negativas. Não empreste seus ouvidos para os adversários. Não queira você ficar com a mente encharcada de palavras ruins, de palavras top, palavras que destrói, palavras que mata. Então, irmãos, fique perto do vácuo de alguém que tenha um bom testemunho, que tenha palavras vida, palavra da vida, que fale de amor de Jesus Cristo. Seja você enxertado na videira. A palavra do Senhor diz: tudo que você me pedir crendo, você vai receber. Tudo que você levar em oração e se especificando e falando: Deus é assim, 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 ore até você ter resposta da sua oração. Deus está quebrando grilhões, está abrindo uma porta muito grande para alguém aqui que está aqui nesse canal. Deus está abrindo uma porta muito grande, você vai ficar surpreendida com o que Deus irá fazer. Um abraço, feliz Dia das Mães e Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus, amém.